Urubus e Sabiás. Esse texto eu faço questão de lê-lo, tá? É muito bacana. E é de outro Rubem. Agora não é o Braga, agora é o Alves. Outro monstro, tá? E esses caras, eles faziam textos, né? Com animais, enfim, criavam histórias com animais, mas para mexer com o ser humano, tá? Vocês já viram o urubu cantar? Pois tá, mas sabiá já, né? Pois bem, vamos ao texto. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Ele já começa aqui deixando claro que é uma ficção, né? Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo com a natureza, eles haveriam de se tornar grandes, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver qual deles seria o mais importante e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho instrutor em início de carreira era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi testada. Esses 2 pontinhos em cima do U de tranquilidade não tem mais não, viu? É o tremo. Acabou-se. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas que brincavam com os cenários e faziam serenatas com os sabiás. Que coisa linda, né? Os velhos urubus entortaram o bico. O rancor encrespou a testa. E eles convocaram pintacilgas, sabiás e canários para o inquérito. Pois bem, onde estão os seus documentos? Dos seus concursos? E as pobres aves se olhavam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não havia passado por escolas de canto, porque canto nascera com eles. Eles nasceram cantando, ou com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabia cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Já pensou, meu Deus do céu? E aí esse texto vai lá naquilo que eu estava falando. O profissional que muitas vezes tem o diploma, mas não tem a prática, não costuma trabalhar na área. E vem outro que já nasceu até com aquele dom, né? E vai e desenvolve o trabalho, desenvolve o serviço. Por isso que na faculdade é importante o estágio, para você ter essa vivência com a sua profissão no real, no dia a dia. E coitado, já pensou o urubu cantando, rapaz? Queria ganhar das pintacilgas, dos sabiá. Lá no fim, o Rubem Alves deixa aqui um moral, né? Em terra de urubu diplomado, não se ouve canto de sabiá. Que terra triste, né? Apesar de eu adorar os urubus. Sou flamenguista, viu? Pois tá. No contexto, o que gera o conflito por que houve o conflito? Qual foi o motivo da confusão? Foi porque o bichinho chegava cantando? Não. A confusão foi porque os urubus queriam aprender a cantar. Dá certo um negócio desse? Pode um negócio desse? É só querer que os pintacilgos aprendam a limpar o ambiente, como os urubus fazem, né? A dissecar cadáveres, como é o alimento principal deles. Gabarito, letra D, tá certo? O homem que entrou pelo cano. Essa também é ótima, tá? Do Inácio Loyola. E presta atenção aqui, ó. Presta atenção, como diz meu professor.
Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outro um desvio. Era uma seção que terminava na torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, à espera que abrissem. Então percebeu que as engrenagens giraram. E ele caiu na pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande. A olhá-lo interessada. Ela gritou, mãe, tem um homem dentro da pia. Não teve resposta. Esperou tudo quieto. A menina se cansou. Abriu o tampão. Ele desceu pelo ralo, desceu pelo esgoto. Já pensou? Pois tá. O homem que entrou pelo cano. Está bem aqui, de Inácio Loyola Brandão. O homem desviou-se de sua trajetória por quê? Ora, mas se estava chato, tudo era igual, estava monótono. Ele se desinteressou pela viagem, tá? Gabarito correto, letra C, ele ficou desinteressado pela viagem, tá bom? As enchentes da minha infância é mais uma vez Rubem Braga, tá? Aqui para vocês. E um texto lindo que ele fala sobre a infância. A infância é a melhor fase da vida da gente, né? Depois que a gente cresce é que a gente vê o quão era interessante a nossa infância. E aqui ele fala, lá do interior de Minas Gerais, onde eles moravam, que no período do inverno, no período que as chuvas eram muito fortes, como eles moravam em encosta de rio, de um lado da rua eram os vizinhos dele que moravam na encosta dos rios, e ele vivia do outro lado da rua. E aí, como enchia muito as encostas dos rios, muitas vezes os vizinhos do lado da encosta se mudavam para o outro lado da rua e iam para a casa deles. E nessa mudança a criança sempre se diverte, né? O amigo vai dormir na casa dele, como ele diz, o trabalho é um delicioso trabalho, arrumar as camas. E eles torciam até que a enchente fosse bem mais duradoura e que bem maior, para que todos pudessem ficar em casa, para que todos pudessem dividir a casa com eles, né? Coisa de adolescente, coisa de criança, principalmente, né? E aí, claro, vai a parte gramatical agora, e eu vou voltar ali para a lousa, tá? Para conversar com vocês a respeito disso. As orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. É o assunto principal, o assunto gramatical que permeia o nono ano, que você tem que sair do nono ano sabendo daquilo, não para você identificar uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo, mas também para você identificar, mas principalmente para você colocá-la no seu texto. Você organizar seu texto em orações. O professor às vezes confunde e acha que ensinar oração subordinada é pegar essa nomenclatura tão grande, meter na cabeça do menino, fazê-lo temer essa nomenclatura, em vez de ensiná-lo a descobrir essa nomenclatura passo a passo. Por que é oração? Por que é subordinada? Por que é substantiva? Por que é objetiva e indireta? Por que é reduzida de infinitivo? E quando a gente chega nesse ponto, é claro, isso demanda tempo, isso demanda presença, atenção, interesse em aprender, principalmente. Mas quando a gente consegue isso, a gente nota que não é tão difícil quanto parece, tá? Mas enfim, aqui eu vou bater na tecla só das conjunções, tá? E eu peguei apenas duas conjunções, né, a consecutiva e a causal, para mostrar para vocês a semelhança dessas conjunções, tá? E a diferença, que a gente consiga diferenciar causal e consecutivo, tá? Olha aqui, ele tem aqui uma frase do livro que diz o seguinte: o volume do rio cresceu tanto que... Deixa eu me localizar aqui, o amigo Dedeu me ajuda. O volume do rio
cresceu. Tanto que... Eu vou continuar a frase porque ele não continuou. Invadiu as casas. Deixa eu ver como ficou aqui. Passei da linha. Assim. Só voltar aqui. Poderia mais para cá. Letra mais caprichada, né? Não é o meu forte a letra. O volume. Mas ela é gíria. Mas eu acho. Cresceu tanto que invadiu as casas. Certo. Deixa eu colocar o... Como você não veio, resolvi telefonar. Como você não veio, resolvi telefonar. Fica mais feia ainda a minha letra ali. Mas não tem nada não, ligado? Bora lá. Olha só. Eu tenho aqui o volume do rio cresceu. O nome desse bichinho aqui é verbo, tá? Ele cresceu. E esse verbo, ele serve para separar uma oração da outra. Cada verbo fica em uma oração, né? Tanto que, ó aqui outro doido aqui, ó, outro verbo. Tá? Verbo. A gente vai ficar com a parte de baixo, a classificação morfológica, a função morfológica, desculpa, a função morfológica, e a parte de cima eu vou colocar a função sintática, tá? Então, bem aqui eu termino a primeira oração. Ela vai ser chamada de oração principal. Bem aqui eu termino a segunda oração e essa vai ser chamada de oração subordinada, tá? Eu tenho aqui substantivo, volume, que em cima vai ser sujeito. Gente, todas as palavras, elas têm funções morfológicas e sintáticas, tá? Função morfológica, substantivo, adjetivo, verbo, aquelas 10 classes gramaticais. Função sintática, sujeito, predicado, objeto, tá? Então, aqui eu tenho uma oração principal que termina aqui. O volume do rio cresceu, tá? Mas cresceu tanto que invadiu as casas. Oração subordinada, substantivo, adverbial. Oração subordinada, adverbial. Por que que o rio invadiu as casas? Porque ele cresceu. Isso aqui é causa ou é consequência disso aqui? Isso aqui é uma consequência. E aqui, ó, como você não veio, resolvi ligar, resolvi telefonar. Isso aqui é uma causa ou é uma consequência? Qual foi a causa? Como você não veio, resolvi telefonar. E aqui é uma consequência. Por isso aconteceu isso, tá? Então ele pergunta aqui, ó. Que função desempenha a expressão destacada no texto? O volume do rio cresceu tanto que, consequência de um fato, tá? E isso aqui é a causa do fato. Consequência do fato, invadiu as casas. Por que que invadiu? Porque cresceu. E aqui
é a causa desse aqui. Como você não veio, eu telefonei. Consequência de um fato, conjunções consecutivas e conjunções causais. Tá bom? Deixa eu só apagar. Fé em Deus, quando tudo isso passar, quando a gente se vacinar, a gente vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente sobre relações subordinadas, tá bom? Aqui tá. Agora vai a parte das charges, né? A leitura verbal e não verbal. E eu tenho aqui, ó, a formiguinha, né? A Cissa. A Cissa é engraçada. Ela diz aqui, ó. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, é com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vá. O que ela está fazendo, a coluninha? Pechinchando, né? Mas pechinchando com CH, tá bom? O que torna o texto engraçado, gente? Por que o texto é engraçado? Porque a bichinha, além de não saber escrever pechinchar, mas sabe pechinchar de fato, né? Será que a professora deixou por 100? Mas enfim, letra B, a aluna faz uma pechincha. Romeu e Dalila. Olha só, olha o diálogo aqui do casal. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Eita, coitada. Sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Que bicho sem vergonha, pô. A mulher dele cheia de problema, ele pensou que fosse conjuntivite. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de... Gente, ponto de exclamação, a pontuação, claro, importantíssima num texto, tá? Se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês aqui um texto onde só se muda as vírgulas e muda o sentido completo do texto. Inclusive é um testamento, né? Então a pontuação, temos que aprender a pontuar e temos que pontuar. Temos que pontuar, tá? E o ponto de exclamação, ele tem essas duas funções. Ou ele denota surpresa, admiração, tá? Ou ele denota, sabe, aqui no caso, o que aconteceu? Ele ficou surpreso. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Ou ele ficou desinteressado? O que é que vocês acham? Ele ficou desinteressado. Se fosse conjuntivite, ele ia se interessar para cuidar da mulher, mas que uma mulher está com solidão, está com tédio, está com que mais com mágoa. E claro, é um desinteresse movido por uma expressão. Ainda bem, né? Pensei que fosse só isso. Já pensou? Letra C, desinteresse. Esse texto eu acho massa. Chatear e encher. Vocês sabem a diferença de chatear e encher? Sabe, Leleu? O cara diz aqui, ó. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim. Você telefona para o escritório de qualquer cidade. Ou para o escritório qualquer da cidade. Alô? Quer me chamar o Valdemar? Aí o outro responde, aqui não tem Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. Valdemar, por obséquio. O outro responde, cavalheiro, aqui não tem nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga, tá enchendo até agora, viu? Tá chateando, desculpa. Aí liga pro mesmo número. Por favor, o Valdemar chegou. Vai te mancar, palhaço. Já não disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. O cara responde, né? Daí a 10 minutos ele liga de novo. Escuta uma coisa.
O Valdemar não deixou nenhum recado, não. O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa, vamos chamar de digitadora, tá? E diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Até aqui foi chatear. Agora vai encher, viu? Espera mais uns 10 minutos. Aí liga de novo. Alô? Aí o cara responde. Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém ligou para mim? Pai. Então isso aí é a diferença de chatear e encher, tá? Mas aqui tem uma perguntinha interessante. No trecho, cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Lá na linha 7. Esse L7 significa linha 7, tá? O emprego do termo sublinhado sugere que o personagem no contexto era gentil, era curioso, desconhecia a outra pessoa ou revela impaciência. Desconhecia, viu? Apesar de ser uma gentileza, aqui não é por ser gentil, aqui é porque ele desconhecia e preferiu chamar de cavalheiro e não de cavaleiro, tá? Cavaleiro é o que anda a cavalo. A chuva, Arnaldo Antunes, poeta da nova geração, né? Para quem gosta de rock and roll sabe que é o ex-vocalista dos Titãs e saiu da... Ele ainda é músico, claro. O último trabalho que ele fez como músico, eu acho que foi com os Tribalistas, né? Que ele juntou aquela turma. Enfim, um poeta magnífico, tá? Tá aí, vivíssimo, novíssimo para contar a história. E esse texto dele aqui é sobre a chuva, né? A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou a praça, e ele vai repetindo, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Recurso textual, recurso estilístico, tá? E ele pergunta aqui, ó, todas as frases do texto começam com a chuva. Esse recurso é utilizado para... Letra D, sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Só lembrando que Arnaldo é paulistano, tá? E claro, a gente sabe que quando cai aquela chuva lá em São Paulo, aquelas trombas d'água que alaga tudo, certamente ele fez essa poesia pensando nisso, tá? Sugere, letra D, a intensidade e a continuidade da chuva. E aqui tem, claro, a última questão, vencemos, chegamos ao fim, né? Que aí tem uma música, que é do meu tempo, mas música boa é atemporal, tá certo? Que é do Leone e do Bruno, cantada, ficou mais famosa como Kid de Abelha. Não vou cantá-la porque não convém, mas enfim, ela pergunta aqui, identifica o termo da linguagem informal. Linguagem formal e linguagem informal. Aquela abertura que a linguagem permite e que a escrita não permite. Tá? Então, assim, a linguagem informal é a linguagem que a gente usa mais com os amigos, é a linguagem mais simples, sem muitas concordâncias, né? Até com supressão de alguns fonemas. E com palavras que assumem significados diferentes, como rola, né? Leia os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Como ficaria essa frase numa linguagem formal? Leia os roteiros de viagem enquanto acontece o comercial, enquanto transmitem o comercial, né? Mas o eu lírico aqui preferiu o rola doido, sacou, maluco? Pois é, leia os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. A linguagem permite isso, tá certo? Principalmente aqui na poesia. A escrita não permite. Gente, graças a Deus, terminamos, tá? Vocês vão receber essa apostila. A escola já está disponível para os alunos do 9º ano vir buscarem essa apostila. Pode pegar aqui com o Leleu, tá? Vocês vão ter acesso a essa aula. Vocês vão primeiro responder essa apostila, depois ter acesso à aula. E pode ser simultâneo, mas por favor não deixem de ler o texto. Não vá só na apostila limpa e seca com a resposta. Por isso que esse vídeo é longo, tá? Não é só a respostinha, não é só o gabarito. Tenham paciência de ver o vídeo, a gente teve muito trabalho para fazer, a gente se esforçou muito para fazer. Portanto, tenham paciência para ver o vídeo, para ver o nosso trabalho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês nos grupos do WhatsApp, tá? E até no privado. Se vocês quiserem também, podem falar, desde que seja no horário que a gente combina, tá?
Eu não posso atendê-los pela manhã, porque eu já expliquei isso lá no grupo. Meu celular fica ocupado pela manhã com meus filhos estudando. Não são só vocês que estão estudando com o celular, meus filhos também. Mas à tarde eu estou à disposição. À noite me poupem, por favor, tá? E se poupem também. E tenham acesso, quando vocês tiverem acesso a esse vídeo, respondam as questões, venham buscar o questionário e qualquer dúvida me procure, principalmente sobre oração subordinada, tá? Que assim, sem a participação de vocês é muito confuso explicar esse assunto, tá? Para anotar se vocês estão entendendo, se eu estou sendo claro principalmente ou não, tá bom? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.